Bora para mais uma questão de física, FMA-BC 2021. Ele fala da presença de uma aeronave que faz o percurso de Santiago a Buenos Aires, uma distância entre eles de 1.200 quilômetros. E quando ele faz nesse sentido, quando ele faz esse sentido, um certo sentido, ele demora 2 horas. Só que quando ele faz o sentido inverso, o tempo de viagem passa a ser maior, 2 horas e meia. E aí ele vai falar o seguinte, considerando que o vento sopre. Então ele já está adicionando uma informação aqui. A informação que o vento ele está influenciando o movimento. Se não tivesse influenciando, ele não ia falar do vento. Considerando que o vento sopre sempre no sentido de Santiago para Buenos Aires e que a velocidade média do avião em relação ao ar seja a mesma nos dois sentidos. Então, sentido Santiago para Buenos Aires ou sentido inverso não muda. Por exemplo, se a velocidade média do avião for 100 km por hora, então nos dois sentidos vai ser o mesmo em relação ao ar. A velocidade, ele pergunta, a velocidade média do vento em relação ao solo é de quanto? Bom, podemos pensar o seguinte. Vou pensar em duas situações. A primeira situação, vou desenhar aqui Santiago e nesse outro ponto aqui, Buenos Aires. Em um trecho, o avião, vou desenhar mais ou menos assim, o avião vai do sentido Santiago para Buenos Aires. E em um outro momento, ele vai no sentido oposto. Buenos Aires, Santiago. Ele disse que a velocidade média do avião em relação ao ar vai ser a mesma, tanto aqui quanto aqui. Então, não importa o sentido, o avião ele vai estar com a mesma velocidade. Ele não vai acelerar mais em um trecho ou menos no outro. Não. Tanto nesse sentido quanto esse, eu posso considerar que a velocidade do avião, eu posso considerar um valor. Por exemplo, VA, de velocidade do avião. E aqui também vai ser a mesma velocidade, não vai mudar. O que muda, o que influencia é o vento. Ele disse que o vento ele vai considerar que sempre sopre no sentido Santiago para Buenos Aires. Então eu posso desenhar o vento mais ou menos assim. Então, só para indicar que o vento ele vai da esquerda para a direita. Então, nesse caso aqui, de Santiago para Buenos Aires, o vento está ajudando o avião. Então, eu vou colocar aqui mais um vetor, que é a velocidade do vento, que está ajudando o avião. E aqui ele está atrapalhando. Então, nesse caso, o vento, como é o mesmo vento, eu vou considerar o mesmo v, velocidade do vento, só que no sentido oposto. Então, é intuitivo pensar que, nesse primeiro caso, a velocidade do avião é somada ao do vento. E por essa razão, como o vento está ajudando o avião, ele vai demorar menos tempo, que seria o de 2 horas. Então, essa velocidade aqui somada, ela contribui para percorrer uma certa distância num certo tempo, que nesse caso seria de 2 horas. Então, veja que a fórmula da velocidade. A velocidade ela é o espaço percorrido pelo tempo. Mas como aqui uma velocidade está
ajudando a outra, então eu somo as duas velocidades. E no caso inverso, a gente tem que a velocidade do avião ela é atrapalhada pela velocidade do vento. E isso faz com que ele percorra, né, essa mesma distância, que vai ser de 1.200 km, só que em um tempo diferente. Para diferenciar os tempos, aqui eu vou colocar ΔT1 e aqui ΔT2. Aqui a gente tem que a velocidade do avião mais a do vento vai percorrer uma distância de 1.200 quilômetros em 2 horas. E aqui o vento está atrapalhando. A diferença, então eu vou pegar a velocidade do avião, subtrair a do vento e o resultado vai ficar que vai ser o responsável por fazer o avião percorrer 1.200 quilômetros, nesse caso, em mais tempo. Então, vamos colocar 2 horas e meia aqui. Estou fazendo as duas contas ao mesmo tempo, para vocês verem a influência. Então, aqui, ó, 600 quilômetros por hora. E aqui, 1.200 dividido por 2,5. Eu vou fazer só aqui do lado, porque 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, é uma fração. Então, eu poderia escrever como 1.200 e inverter a fração, multiplicando, vezes 2 sobre 5. Agora ficou bem mais fácil a conta. 1.200 vezes 2 dá 2.400. 2.400 dividido por 5 vai dar 480 quilômetros por hora. Então, isso faz sentido, né? Quando você calcula a velocidade média no percurso de Santiago para Buenos Aires, dá um valor maior do que no sentido inverso. Mas é porque aqui no sentido inverso o vento está atrapalhando e aqui está ajudando, certo? Mas ele quer saber qual que é a velocidade média do vento em relação ao solo. Se a gente tivesse só uma expressão, não dava para encontrar, porque é uma expressão só e duas incógnitas. Mas a gente tem duas expressões, então a gente tem como relacionar essas duas informações. Eu pensei em somar os dois, mas se eu somasse os dois, isso cancelaria a velocidade do vento. Então eu vou tentar fazer o contrário, eu vou subtrair essa daqui, essa expressão, menos essa outra expressão. Então, eu vou subtrair a parte da esquerda menos a parte da esquerda. VA mais VV menos isso daqui. Igual a... Agora eu subtraio a parte da direita com a da parte da direita, nessa ordem. E aqui vai ficar VA mais VV menos com mais, né? Vai dar menos VA. E aqui temos a subtração de uma subtração. Então, é mais VV igual a 120. Bom, conseguimos cancelar a velocidade do avião fazendo essa subtração. Então, a gente consegue encontrar diretamente a velocidade do vento, sem ter que encontrar a velocidade do avião. A velocidade do vento em relação ao solo vai ser 120 dividido por 2, 60 km por hora. A alternativa é letra B. Alguma dúvida? Se tiverem, podem perguntar para mim. E por hoje é isso e até a próxima.